Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Educa Evolução. Nós estamos em mais um super episódio e o assunto de hoje que nós vamos tratar é um assunto muito relevante, tanto para a carreira profissional quanto para a educacional também. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. E antes da gente mergulhar a fundo nesse assunto, olha só, eu quero fazer uma provocação aqui. Vamos lá. Quero deixar uma pergunta no ar. O que você faria se você descobrisse que para liderar aí uma equipe de sucesso, existe um erro aí que a maioria das pessoas cometem? Você quer saber que erro é esse? Ó, fica até o final, que lá no final a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Sejam muito bem-vindos, tenho certeza que vai ser um super episódio. Bom, ao meu lado aqui, como sempre, o João Moura, vai ser o nosso comentarista, ele é o nosso comentarista aqui do Pod Educa. O João, ele é empresário, professor, escritor aí de vários livros. João, seja muito bem-vindo e eu queria saber de você aí qual que é a tua expectativa para o episódio de hoje. Cara, como sempre, a minha expectativa é como a dos outros episódios, mas sempre o último tem que ser melhor do que o anterior, né? Sim. Não desfazendo dos outros que estiveram aqui presentes, mas a nossa intenção é sempre trazer algo melhor, é sempre melhorando. Não só em relação às entrevistas, mas também em relação ao cenário, em relação à qualidade dos assuntos que nós vamos trazer aqui para o pessoal. Essa é a nossa intenção. Eu espero que esse ano 2025 seja um ano abençoado para todo mundo, para todos nós. Com certeza. Aproveitando, né? Também desejando aí um ano novo abençoado, de sucesso para todo mundo. E eu já quero apresentar o nosso super convidado de hoje, que é o Éder. O Éder, ele é especialista em gestão de pessoas. Éder, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Se apresenta aí para o nosso público. Olá, Edson, João, todo o público da Evolução, todo o público desse podcast. É uma honra, né? Primeiramente aqui, um feliz ano novo também a todos aí, que seja um ano muito abençoado e próspero. É uma grande honra estar aqui com vocês nesse momento. Tive a oportunidade de conhecer o João, acho que no finalzinho de 2023. Já ouvia falar muito dele, é um cara que sempre lutou pela educação, um mestre aí, me mostrou vários aprendizados aí que ele conseguiu adquirir ao longo da vida, mas ele tem uma missão muito nobre, né? Que eu acho que é propagar a educação, o conhecimento. E toda vez que eu venho aqui, tenho a oportunidade de conversar com o João, ele está sempre com uma novidade. Então, assim, isso é uma honra eu ter sido convidado, fico muito feliz, né? Acho que ao longo do nosso podcast aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre minha carreira, mas falando um pouquinho para o público, né? Meu nome é Ederson, trabalho com gestão de pessoas no setor de telecomunicações já há 18 anos, focado aí na parte de gestão. Trabalho com diversos tipos de profissionais, né? Diversas categorias, e acho que isso faz com que a gente acaba evoluindo, né? Como líder, né? E aprendendo cada dia mais. Então, do mesmo modo que eu mencionei que o João é um eterno inovador e traz bastante aprendizado para nós, eu também busco sempre aprender com as pessoas que a gente está liderando, né? Está na missão, né? Acho que a gente está no local. Não me considero um líder, mas eu estou numa condição de líder já há 18 anos e sempre aprendendo para que a gente possa trazer mais conteúdo e conseguir evoluir cada vez mais. Então, esse é um breve resumo, mas acho que ao longo da nossa conversa a gente vai passando um pouquinho do nosso dia a dia. Sim, com certeza. A gente vai ter aqui um tempinho para dialogar, conversar a respeito desse assunto que é tão relevante, porque às vezes a gente pensa sobre o assunto de gestão, liderar pessoas, e a gente já foca na questão de carreira profissional, educacional e profissional, que é o que a gente vai focar aqui hoje. Mas acho que todo mundo, de alguma forma, é um líder. Você concorda comigo ou não? Porque dentro de casa, nós precisamos fazer a gestão, né? A gente tem que fazer a gestão da família, das contas, de tantas coisas, né? Claro que a gente vai entrar nessa parte profissional, mas também tem essa microgestão que todas as pessoas precisam fazer da sua própria vida, né? Perfeito, Edson. Eu concordo totalmente com o que você disse. Eu costumo dizer lá para a minha equipe, né? Todo time que eu trabalho, a liderança, muitas das vezes você vê um profissional, uma pessoa que ela não está com um cargo de líder, mas ela exerce uma determinada
liderança pelo time. A forma como que ela se porta, como que ela... Acho que o líder, antes de tudo, ele tem que saber servir o time. Existem vários exemplos aí, né, mas acho que não quero ir muito pelo viés religioso ou tudo mais, mas eu sempre utilizo o exemplo de Jesus, um grande líder aí que a gente tem aí, né, querendo sempre buscou servir. Então, acho que quando a gente costuma servir as pessoas, essa liderança é natural. Então, sempre no time eu sempre estou observando. Às vezes nós temos uma excelente pessoa técnica, com potencial, exercendo uma função de liderança. Então, é preciso analisar, ver se a gente tem um perfil. E é muito bem colocado. A gente exerce esse papel de liderança na vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, acho que liderança, acima de tudo, é poder servir as pessoas, estar apto, né, a sempre ajudar. Acho que ser um facilitador, acho que é a melhor forma de dizer que é a definição de um líder. Com certeza. E às vezes a gente fica com aquela sensação de que liderar ou gerir pessoas é apenas a gestão de conflitos, né? Ou você fazer boas contratações para a empresa, para a equipe, né? Ter boas pessoas na equipe. Mas eu queria ver a tua visão em relação à educação. O quão importante é a educação para um bom gestor ou para uma boa liderança? Você acha que isso aí faz diferença? Aquela pessoa que ela tem uma capacitação para estar fazendo aquilo que... Claro que tem as pessoas que já são líder natos, né? A pessoa parece que já nasceu para liderar. Mas a educação ela tem um papel fundamental também, né? Totalmente. Acho que o fato de identificar um líder, uma pessoa que tenha facilidade em poder conduzir o time, é muito importante, a equipe, seja no trabalho voluntário, pessoal, em casa, familiar. Mas acredito que, acima de tudo, também o conhecimento. E o conhecimento a gente faz através da educação. Então, sempre, hoje nós estamos num mundo cada vez mais dinâmico, as tecnologias estão aí rodando, acho que é uma atualização a cada 6 meses, 3 meses. Então, eu até tenho uma opinião meio que formada minha, no sentido que eu tenho uma filha de 9 anos, eu imagino que a faculdade dela vai ser um cenário totalmente diferente da minha e também desse modelo de 2025, né, quando ela entrar numa faculdade. Então, eu considero totalmente importante, eu sempre tento me atualizar, fazer algum curso, para não ficar para trás. Acho que é muito importante que cada profissional, dependente de onde ele esteja, do cenário onde ele esteja, ele sempre esteja apto a descobrir novas oportunidades, novos cursos, estar antenado com o mercado, né? Porque acho que hoje em dia a tecnologia vem muito ao nosso favor. Com certeza. A pandemia teve diversas situações muito ruins, né? Acho que todo mundo acabou perdendo alguém querido, algum ente, mas ela trouxe algumas lições. Uma das lições foi a facilidade da comunicação online, tantas plataformas que a gente vê hoje de treinamentos, cursos, que eu considero muito importante. Então, o preço mais acessível. Então, hoje a gente tinha uma dificuldade no passado, né, que a educação era para poucos. Hoje a educação está muito mais acessível. E eu acredito que a parte do conhecimento te facilita a entregar oportunidades para a equipe. Sempre a equipe vai enxergar o líder como aquela pessoa que está ali para resolver. E muitas vezes, na condição de líder, a gente não tem todas as respostas. Sim. Mas é importante ter a transparência, explicar para o time que a gente vai buscar aprender. E eu acho que buscar aprender é só através do conhecimento, do estudo mesmo. Né? Com certeza. E saber buscar os caminhos, né? Então, é uma super dica, né? Porque às vezes a pessoa ela se acha numa promoção, num cargo, numa função, e acaba parando no tempo, né? E acho que isso também é um grande problema. E eu vejo muito isso, que aqui na empresa a gente dá treinamentos, a gente tem a escola, e às vezes há uma resistência das pessoas voltarem a estudar, a voltar para uma sala de aula, né? Na tua visão aí, como que a gente pode mudar isso? Fazer que as pessoas entendam a importância e a relevância, né, de se atualizar. Você falou que estar atualizado e apto às novas ferramentas é fundamental, né? Porque a gente fala em mudança e elas acontecem o tempo todo. Mesmo a gente procurando essa evolução, quando a gente olha, parece que já está para trás, né? O que você daria de dica para as pessoas? O que as pessoas precisam entender para abrir um pouco mais essa visão e despertar um pouquinho
o fundamental que é o aprendizado. Nós vimos um movimento muito recente de algumas empresas, né, que acabaram falindo ou deixando de existir pela confiança no que o produto era bom e que aquele produto ia ser único. Vou dar um exemplo da própria locadora, as locadoras de vídeo. No passado elas eram tão confiantes com aquele produto e o streaming chegou. O que aconteceu hoje? Você não vê mais locadora, você também não vê mais gravadoras de música. Por que eu estou falando isso? Nós vimos esse movimento na parte de empresas e hoje o movimento vai acontecer na parte profissional. Então, aquele profissional que não estiver antenado, não estiver apto a fazer essas mudanças, ele vai ser um profissional que ele não vai encontrar espaço no mercado. Então, não é um terrorismo, né, vamos dizer assim, mas é uma realidade e um exemplo que a gente já vivenciou. Então, aconteceu um movimento muito grande com as empresas e hoje não existe mais aquele movimento. As empresas necessitam de profissionais dinâmicos, né? As empresas rodam numa velocidade muito grande e o profissional tem que estar apto a fazer essas mudanças. Então, eu correlacionei essas duas empresas e ser humano, mas eu acredito que é um movimento que vai acontecer, já acontece, né? Existem muitas funções que a gente há 10 anos atrás tinha, hoje a gente não encontra mais essa função. E aí vai existir aquele movimento. A tecnologia é ruim? A inteligência artificial é ruim? Não, ela vem para somar. Ela vai precisar de profissionais aptos. Hoje, na área de tecnologia, o que eu mais encontro, eu converso com diversas pessoas aí do setor, eu trabalho muito focado no setor de tecnologia, tenho contato com alguns empresários, alguns amigos aí, e uma dificuldade gigantesca em contratação de profissionais da área de tecnologia, porque não tem profissionais capacitados. Então, esse é um tema extremamente importante. Aquele profissional que souber navegar nessas oportunidades, ele vai ter vamos dizer assim, a felicidade de poder escolher o trabalho que ele quer, né? E existem profissionais que já estão aptos a esse movimento e estão aí surfando nessa onda aí de oportunidades. Então, não quero passar uma dica de terrorismo, mas é uma situação que já ocorre e vai acontecer. Então, o público, né, que estiver conosco assistindo aí, se eu pudesse deixar uma dica, não fique para trás, não queira ser a próxima Blockbuster, a próxima locadora aí, a próxima Kodak, né? Então, eu não sei se eu posso falar marcas aqui, mas é um movimento aí que aconteceu com as empresas, né? Se eu pudesse me permitir complementar, muito legal o que você está falando, eu gostaria de fazer uma complementação, até anotei aqui, porque é muito ao encontro do que você está falando. Eu vejo assim, né? A ilusão de que eu não preciso mudar, o mundo não para de mudar. Renovar a mente, isso é o caminho. Esse é um dos caminhos, é o que você acabou de dizer, né? Não ficar esperando, não esperar ser um novo que vai ficar obsoleto, se tornar obsoleto, né? Buscar conhecimento. E aí eu coloco, né? Antecipe, não espere o inevitável acontecer. Faça algo agora. Você tem condições de fazer. Tem tantas oportunidades, tem um marzão de oportunidades, né? Então, a pessoa tem que querer. Eu acho que o mais importante de tudo isso que está acontecendo nessas mudanças é a pessoa enxergar ela nos próximos anos. Como eu estaria daqui a 5, 10 anos? O que eu posso fazer hoje para que meu currículo esteja mais gordo e para que eu possa apresentar uma habilidade especial? Para que eu possa mostrar, não, eu tenho essas habilidades. Nesses anos que se passaram, eu construí essas habilidades. Então, eu acho que complementando a tua fala, essa pessoa tem que começar a enxergar como é que ele vai estar daqui a 5, 10 anos. E começar a fazer o hoje, porque ninguém trabalha no futuro. A gente trabalha sempre no presente. Perfeito, João. Até você me lembrou um professor de filosofia que eu tive na faculdade, que ele mencionava o seguinte: está no nosso caminho, né, do trabalho, da escola do dia a dia, ele não é o mesmo. Cada dia que você passar, você vai encontrar uma folha diferente caída no chão. Então é novo, isso se renova de uma forma
muito grande, muito rápida, né, melhor dizendo. Nesse sentido, eu vi alguém há poucos dias agora falando que até a pessoa que é idosa, às vezes a gente olha para ela e fala assim, nossa, já é uma pessoa experiente. Não, é a primeira vez que ela está sendo idosa, né? Exatamente. Tudo a gente está vivendo pela primeira vez, seja lá o que for, né? É muito importante isso que você está falando. E você citou aí sobre esse, não é um terrorismo ou alarmismo, mas é a realidade, porque se a gente olha no nosso mercado aqui, pelo menos, se a gente fala assim, a partir de hoje, eu só contrato pessoas que têm experiência. 6 meses, 1 ano, 2 anos de experiência. Esquece, não tem o profissional capacitado no mercado. Na tua área, como é que tá? Exatamente. Hoje, né, nós desenvolvemos alguns mecanismos aí para treinar profissionais devido à escassez que existe de profissionais prontos, né, para determinadas atividades, né? Então essa parte de treinamento, em alguns movimentos eu já vejo muitas empresas já oferecendo treinamento. E aí eu volto naquela fala que eu passei no início, que hoje a educação ela está muito mais acessível. Então imagina a gente conversar 20 anos atrás aí, falar que a empresa vai te dar um treinamento, vai pagar para que você possa treinar e você vai estar ganhando por isso e você vai aprender uma profissão. Antigamente você tinha que correr atrás, fazer um curso, pagar e não, consequentemente, já estava não tem a garantia, né? do emprego. Hoje existem N empresas aí, empresas boas, com muitos benefícios, que oferecem essa oportunidade. Então, eu costumo ainda dizer que a nossa educação está muito mais acessível, né? Basta querer. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, há pouco mais de 1 ano, nós tivemos uma situação de uma colaboradora que está dentro do meu time. Ela é mãe, né? Mãe de família, estava numa área totalmente, predominantemente masculina, numa área técnica, né? Um dia a dia muito dificultoso, assim, né? Uma situação nova para ela, né? Você costuma dizer que tudo é um novo. Para ela estava num movimento novo e ela é uma pessoa muito determinada, que ela queria aprender e crescer dentro da empresa. E ela me puxou para uma conversa, né? Essa conversa que a gente tem com os funcionários do corredor. Anderson, gostaria de crescer na empresa, que dica que você me dá, tal. Foi, primeiramente, busque um curso, uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa que você goste e que você tenha interesse em seguir sua carreira. Não busque um curso apenas por buscar. Busque na área que você goste. Mas não dá, ela explicou todo o contexto. Eu sou mãe, e aí eu falei assim, será que não dá mesmo? O que você faz nesse horário? Nesse horário eu busco meu filho. Você não tem nenhum espacinho? Não dá, mas não tem nenhum curso online que você possa fazer? Lancei aquela conversa, acabou. Imaginei que não ia virar nada. Terminamos a conversa ali, deu acho que uns 15 dias, ela me passa, estou matriculada numa faculdade online. Isso. Toda feliz, já estava fazendo seu curso e recentemente apareceu uma oportunidade dentro da empresa. O que aconteceu? Você lembrou dela? Ela estava pronta, ela já estava estudando, tinha os conhecimentos, mas ela tinha já um curso que ela estava seguindo, né? Ela continua em evolução, mas é uma pessoa que se colocou no lugar de aprender. Se olhar o contexto, uma pessoa numa área nova, num aprendizado novo, num setor totalmente diferente para ela, que ela não tinha experiência, com N obrigações do dia a dia. É impossível, não posso estudar. Como existem também profissionais que talvez é difícil a gente julgar o dia a dia de cada um, né? Sim. Mas existem talvez pessoas que têm um pouco menos de responsabilidade, né? Que ainda moram com os pais, que têm outras tarefas, que ainda não se atentou para fazer um curso. E no movimento da empresa, ela era uma pessoa mais nova. Só que ela estava estudando, ela tinha os conhecimentos que a gente necessitava. E ela tinha o know-how técnico que ia ser preciso. A oportunidade chegou. Então é aquele velho ditado, né? O cavalo passa uma vez só, né? É um ditado muito antigo, você mas... gruda. E ela estava pronta para essa oportunidade. Então eu acredito muito nesse movimento aí de estar pronto também. Muito bacana esse exemplo que você deu, porque aqui a gente tem uma filosofia que é o seguinte, que a empresa ela não demite ninguém, ela não promove ninguém, né? Quem faz isso são as próprias pessoas. Né? Então, se a pessoa ela quer uma autopromoção, é auto mesmo, porque é ela que tem que buscar. Né? A empresa está ali, as vagas estão ali, basta cada um se adaptar, né? E se preparar também para aquilo que vai surgindo, que são as oportunidades que
Tem gente que vai apenas se lamentar. Ah, eu não tive oportunidade. Talvez você não esteve preparado na hora que ela passou, né? Que é o exemplo que você disse aí. Hoje eu cuido de uma equipe de aproximadamente 540 pessoas. Temos dentro dessa equipe aí 40 líderes, né? Que me ajudam a acompanhar todo esse time aí. Então, é um time que não é o Ederson que faz sozinho, com várias lideranças. E sempre que eu tenho oportunidade de conversar com o time de liderança, e com os técnicos também, com os atendentes, mas com a parte técnica e com a liderança, eu sempre trabalho nesse movimento aí, de estar pronto para que a oportunidade venha. Então, eu costumo não prender ninguém no sentido de, você tem que ficar na empresa. Eu sempre preparo para que ele esteja pronto para o próximo nível, para que ele esteja pronto para uma próxima oportunidade, que não seja na empresa, que estiver em outro lugar, para que ele esteja pronto. Então, recentemente, eu fiz feedback com 5 coordenadores, né? Pessoal já de um nível de gestão bastante elevado, alguns com 10, 12 anos, e sempre eu coloquei esse desafio. Meu desafio para esse ano de 2025 é entregar para a direção, para a companhia, seja lá mais 5 gerentes prontos. Vai existir oportunidade? Não sei. Isso é o mercado, é a empresa e tudo mais. Mas que vocês vão estar prontos, você vai estar pronto. Nosso trabalho é desenvolver. Então, é através de conversas, de orientações, de pesquisa de mercado, qual curso que está, qual curso que é relevante, qual oportunidade de momento é interessante. Então, sempre, acho que quando você abre os olhos da equipe, do profissional, faz com que você cresça também. E a proposta que eu fiz para eles foi exatamente a seguinte: se um dia eles estão na função de coordenador, próximo nível para eles seria o nível gerência. Se existe uma oportunidade para ser gerente, você tem alguém para substituir você? Eu já vi diversas pessoas em diversas empresas que ele era tão bom naquela atividade, ele tinha um medo de treinar alguém, que ele permaneceu naquela atividade por longos anos. Não abre mão, né? Não abre mão do conhecimento, de capacitar, de passar, entregar mesmo as oportunidades. Eu fiz tal curso, esse curso me fez chegar nesse lugar. Porque a oportunidade vai acontecer, seja no local que você está trabalhando, seja no mercado, vai existir N oportunidades. Mas se você não tiver ninguém para fazer e você for muito bom só naquilo que você faz, você não vai estar pronto para a próxima cadeira. Então, eu sempre tento trabalhar com o meu próximo desafio. Eu costumo sempre trabalhar com entregas. Então, sempre quando tem uma oportunidade, eu falo, me dá atividade, eu vou fazer. Entreguei a atividade, a gente conversa sobre questão salarial, oportunidade, trabalho, demanda e tudo mais. Na empresa eu tive N oportunidades de promoções, tudo foi através das entregas. Eu sempre correlacionei minhas entregas, me dá a demanda, a atividade, eu entrego, depois que eu entreguei a gente senta e conversa. Então esse é um método que eu costumo trabalhar e costumo também propagar para a equipe, né? E fazendo uma analogia com isso, né, você enquanto liderança, ter aí 500 e poucas pessoas abaixo do seu guarda-chuva, você não se imagina como uma flecha, que você é a flecha, e esse pessoal aí como se fosse um arco, onde você atinge a caça e traz alimento para todos? Vê mais ou menos isso? Eles impulsionam você, atinge o alvo, a caça, e a flecha atinge a caça, garantindo alimento para todos. Ou seja, mantém. Esse é um ponto muito, muito interessante, João. Eu costumo trabalhar no seguinte cenário. Talvez bem semelhante à sua fala, sempre por trás de cada pessoa eu faço a multiplicação por 3. Que é a família, quem está ali e tudo mais. Então, se essa base, esse time que sai de casa, deixa seus entes que ele vem trabalhar, não está conectado a você, você não tem uma sinergia, né, para vou entrar numa guerra, o time que está comigo está pronto para essa guerra, nós estamos juntos, então acho que tem que jogar junto. Eu não tenho medo de errar. Às vezes eu sou até um pouco audacioso, questiono algumas coisas que a própria, às vezes, a empresa, a diretoria passa, eu dou uma questionada, no seguinte sentido: se a gente está apto a ter um plano, se errei, fiz tal atividade, errei, vamos corrigir, vamos aprender com esse erro e não vamos fazer mais, é uma oportunidade. Mas eu vejo hoje um erro muito comum dos profissionais com medo de errar. De arriscar. E aí a sua equipe fica uma equipe fraca, esse arco, vamos trazer assim, o arco talvez é um arco que vai ficar com medo de errar, e você a flecha não vai conseguir chegar no caminho. Então acho que o empoderamento no time dá essa sustentabilidade para que esse arco esteja
cada vez mais forte. Então, eu costumo brincar que da porta para dentro, ali nós vamos quebrar o pau, vamos conversar, vamos falar outra a verdade. família, É né? verdade. Da porta para fora, nós vamos ser o melhor. Então, acho que essa oportunidade que o time de falar a verdade, de ter a liberdade, está um pouco escassa. Eu penso assim. Se a gente tem um time que a gente não tem essa liberdade, não é o segredo do sucesso. É o poder da criatividade, né? Exato. Não é isso? Então as pessoas são criativas, elas têm também capacidade de criar, de desenvolver, de aprimorar, né? Porque o mercado ele é feito, né, de avanços, e esses avanços acontecem porque as coisas são aprimoradas, né? Ele tá pronta para escutar, né? Porque hoje o grande problema é que as pessoas querem falar muito. Às vezes você é um líder, tem também coisas para falar, e tem pessoas que ainda se sentem muito dodói. Falou aquilo, me magoou. Então as pessoas têm que estar preparadas para ouvir também, porque através da audição pode ser que ele melhore os resultados dele, e aí amanhã depois ele vai ser esse novo líder, e ele vai ter que fazer igual ou melhor do que aprendeu. Então hoje um poder que nós temos é o poder da escutatória. Muitas pessoas querem só falar, acham que o poder maior é o poder da oratória. Então, tanto como líder, falando, né? E a pessoa que está ali como liderada tem que ouvir, tem que ter o poder dessa oratória, dessa escutatória, como o próprio líder, que já tem naturalmente o poder da oratória, tem hora que ele também tem que ter o poder da escutatória, ele tem que ouvir também. Eu acho que isso vai fluir bem, né? Por mais que você às vezes tenha know-how, tenha conhecimento, eu acho que um time, para você ter um bom arco, e para você ser uma flecha mesmo, para atingir o alvo, esse arco tem que estar alinhado com você, ele não pode estar bambo, não. E aí sim, na hora que você consegue resultados, eu sempre vejo assim, tem resultado, dá para conversar. É como você disse, mostrei lá o resultado, fiz tudo que me pediram, tá tudo ok, tá saindo? Vamos conversar, a caça está na mesa, a caça dá para ser dividida. Vamos conversar, vamos alinhar os negócios. Mas não tem caça, não tem alvo, não tem resultado. Como é que nós vamos conversar? A gente vai continuar pedindo e pedindo e pedindo. Vamos, pessoal, vamos acertar? Dessa vez vai? Vamos acertar? Mais ou menos por aí. Éder, fala uma coisa para mim. Eu queria saber também de você aí, qual que é o teu conselho, né? A questão de comunicação. Você acha que a comunicação ela é importante? Claro, ela é fundamental, mas para a gente sair daquela comunicação padrão, né, que é só dos termos que a gente tem, para uma comunicação eficiente, que funciona mesmo. Porque tem muito aquilo, né, que a empresa ela tem as regras, mas às vezes elas são comunicadas, mas não são praticadas, ou até mesmo o líder, né, ele impõe, mas ele não cumpre. Qual que seria aí a sua dica para uma comunicação com eficiência? A comunicação é um tema. Acho que a gente está falando só de temas extremamente importantes. Acho que se deixar, a gente vai ter diversos. Tem que voltar, né? Só tem uma parte 2. Parte 2, tem uma 2, uma 3, eu acho. Com certeza, assuntos. E é uma das dores, né, que a gente vê muito na empresa, né? Eu acho que a gente tem que ter. Se a gente não consegue explicar, né? Não sou eu que estou falando, né? Existe já para nossa avó aquilo que a gente aprendeu, a gente não aprendeu nada, né? Então, acho que a linguagem, como que a gente vai transportar para a pessoa que vai estar ouvindo, ela tem que ser uma linguagem assertiva. Então, é importante entender um pouco a parte de comunicação, estudar a comunicação, para que a gente possa também fazer a comunicação chegar a quem é necessário. Eu vou dar um exemplo. Se a gente está lá no alto escalão do board da companhia, tendo uma discussão, a comunicação é feita ali. Para quem está na ponta, na extremidade, no dia a dia, eu transportar aquela comunicação com a mesma linguagem não vai fluir. Eu já vi N exemplos de N empresas, de N situações, onde que, você passou a informação? Passei. Mas por que você não fez? Não, porque eu entendi isso. Totalmente não, mas era para fazer tal objetivo. Então, a linguagem como que foi feita, é importante que esse interlocutor, essa pessoa que está passando a informação, ela entenda o público dela, a equipe, como ela vai passar. Então, é muito bonito, né? Você estar numa reunião, utilizar termos, linguagens... De termo técnico. Termo técnico, isso, nossa, vai ser... Só que hoje eu vejo que isso não me impressiona no determinado momento que eu atingi na carreira, na minha vida e no meu objetivo. Eu acredito que é muito mais importante eu passar essa informação para o time de uma forma consistente, o resultado ser mais importante, ser atingido, ou eu passar uma informação bonita e o resultado não ser atingido. E o time fala assim, não entendi.
Não estou sabendo, você não me passou dessa forma. Ou pior ainda, quando não comunica que não entendeu e vai fazer, né? Exato. É aquele... A gente brinca, né? Então, um diretor meu que ele trabalha muito com essa parte de comunicação, que existe uma charge que foi feita onde que o dono da empresa passa e ele fala para uma pessoa que está lá, o Zé fez o pedido. E aí passa alguém no café, escuta lá, e no final da charge lá chega assim, a equipe tá lá, todo mundo falando, o Zé foi despedido. Ele tava falando pro Zé fazer um pedido. Então uma charge lá que a gente utiliza, ele utiliza muito esse nas nossas apresentações com a equipe, mas falando relacionado à comunicação, né? Então é importante também que a gente tenha uma linguagem clara, que a mensagem seja passada. E é uma das dores, tá? Assim, existem alguns cursos de comunicação, né? Acho que a gente vê de uma forma extremamente importante. Uhum. Toda a parte de tecnologia, automação, isso vai existir de uma forma muito fácil. Mas e o ser humano? O que vai diferenciar o ser humano de uma inteligência artificial? Qual a forma que ele vai abordar os assuntos? Como ele vai passar esses assuntos? Então, existem profissionais graduados, médicos, técnicos, doutores, que não têm uma comunicação muito boa. E existe aquele profissional que talvez ele não é o melhor naquela área, mas ele tem uma comunicação boa. Certamente esse profissional ele vai sobressair perante a outros aí. Legal. Então você está falando aí sobre essa era digital que a gente está vivendo, né? Então está acontecendo uma revolução que parece que não dá tempo da gente acompanhar porque as coisas estão acontecendo rapidamente. E para a gestão, isso tem mudado no mercado, no ambiente, eu quero dizer assim, no ambiente de trabalho. O profissional ele tem usado essas ferramentas aí de forma inteligente? Como que está sendo? Como você tem visto essa evolução acontecendo lá no campo mesmo, no dia a dia? Olha, eu ainda acho que a gente, por mais que nós falamos muito ainda nas empresas que existe, a gente explora muito pouco ainda. É um mercado ainda em crescimento, um mercado muito grande, muito amplo e vai sendo cada vez mais retroalimentado, trazendo informações. Esse negócio está de uma forma muito grande. Vou dar um exemplo de análise de dados. Recentemente eu fiz 2 testes com análise de dados, um utilizando o ser humano e um utilizando inteligência artificial. Coisa de minutos eu tive o mesmo resultado de uma forma até mais eficaz. Isso me impressionou de uma forma absurda. Eu tenho um trabalho que eu faço aí de análise de resultados aí do setor que eu trabalho, e eu coloquei para rodar 2 planilhas. Foi impressionante assim o retorno que eu tive. Então é algo que ainda a gente explora como empresas, né, de uma forma ainda não tão forte como isso vai acontecer. Éder, recentemente eu escrevi um livro que chama-se A Inteligência Emocional no Mundo das IAs. E através desse livro eu estou montando um treinamento para ensinar os meus gestores a utilizar inteligências artificiais no trabalho. Por exemplo, você acabou de falar, é fascinante. Não é só o chat GPT que nós temos, né? Se bem que o chat GPT ele é uma base muito legal, ainda mais tem o pago e tem o não pago que já ajuda bastante, mas o pago muito mais ainda. Mas tem algumas inteligências artificiais que reduz o tempo que às vezes uma pessoa pensa, para pensar numa estratégia, ele dá sugestões, ele elabora um bom e-mail, né, uma boa proposta, uma planilha, ele desmistifica uma planilha de Excel. Então tem inteligências para isso. Então eu, João, se Deus quiser, sem ser essa semana que está entrando agora, a outra, nós vamos iniciar já treinamentos para lideranças saber otimizar o seu tempo. Porque hoje existe um desperdício muito grande e às vezes está faltando tempo para a gente para outros assuntos. E as inteligências artificiais, se nós soubermos utilizar, vão ser de grande valia. Já está sendo, para quem já está utilizando, está sendo de grande valia. Então, esses gestores, não só gestores, como também outras pessoas no dia a dia, precisam aprender a utilizar essas ferramentas. A resposta é imediata. Então, o que você está dizendo aí, eu assino embaixo. Isso é importante, porque muita gente às vezes tem medo, né, Edson, da
inteligência artificial que vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo aquilo que nós dissemos no início, né? Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, se nós não acreditarmos que nós precisamos mudar. Que já dizia Heráclitos há 500 anos antes de Cristo, a única coisa permanente é a mudança. Então nós precisamos mudar, né? É isso. E acho que vai de encontro ao que a gente estava comentando antes da gravação, né? A gente vê profissionais que não conseguem honrar compromisso, chegar em prazos determinados, porque assume diversas obrigações e não tem alguns facilitadores para o seu dia a dia. Então, vamos dizer o melhor dizendo. É importante que um gestor ele ocupe o tempo dele fazendo análise da planilha, acompanhando e tudo mais, ou se ele tiver algum facilitador que consiga trazer isso para ele, uma ferramenta que traga, e ele utiliza o tempo dele mais nas ações, né? É o famoso FCA. Ele vai ter o fato, a causa, ele já tem, ele trabalha e gaste mais tempo na ação, que resultado que ele vai trazer para a equipe, para a empresa, para a companhia. Então, da forma com que a gente aprende a usar a inteligência artificial, ainda eu acho que a gente está mergulhando nesse mar aí, né, que é muito gigante, mas existem já algumas oportunidades de aprendizado. Então, dá para utilizar a IA, toda a tecnologia ao nosso favor, sem sombra de dúvidas. Muito bom. E você concorda que o líder, às vezes, ele tem que dar uma atualizada também na mentalidade, na questão de não ser aquele que só puxa ou empurra, né? Mas que acompanha, que está do lado e que utiliza essas ferramentas da melhor forma possível para otimizar não só o tempo, mas também a própria equipe. E pelo que eu estou entendendo aqui que você está me dizendo, nós temos uma grande oportunidade. Né? Então, as pessoas, ao invés de ficar com medo, receio de perder os seus trabalhos, por que não se capacitar e se atualizar e ser um profissional ainda melhor? Espaço tem, sim ou não? Tem muito espaço, muita oportunidade. Acho que o tema de atualização não vai ser tão fácil entrar na cabeça de algumas pessoas. Infelizmente, né, a parte nós falamos de alarmismo e tudo mais, algumas pessoas ainda vão sofrer e vão pagar esse preço aí por não se atualizar. Mas isso é algo que eu costumo sempre tentar trazer um exemplo. Aconteceu com grandes marcas, grandes nomes aí. Quem diria, né, que as empresas de filme, de máquina fotográfica ia acabar? Acho que o público que talvez vai estar nos ouvindo nem vai saber que para tirar uma foto tinha uma máquina, a gente fazia o filme, levava para revelar, e você via essa foto ficava boa, às vezes nem ficava com aquele olho lá, tá tudo estourado. Então, assim, hoje tem a tecnologia. Por que essas empresas não tentaram fazer câmeras digitais, né? Hoje tem um próprio celular que faz tudo, as próprias gravadoras que ganharam. Então, eu dei esse exemplo de empresas porque é algo que vai acontecer com o profissional. Nossa, esse profissional ele foi meu diretor, esse profissional foi meu gerente, foi meu coordenador, e hoje ele não consegue se recolocar no mercado. Então, assim, isso vai acontecer. Acho que a humildade da gente tentar aprender, buscar uma área nova, algo que talvez, né, aí o João tem muito mais conhecimento, mais know-how aí, mas eu tenho não digo teoria, mas uma expectativa que os profissionais, né, vou retornar o exemplo da minha filha que tem 9 anos, ela não vai ter apenas uma profissão mais para o resto da vida, de 2 a 3 profissões aí, certamente ela vai ter ao longo da sua carreira, né? Perfeito, é isso. É algo que eu vejo que... Então, imagina se ela só lá faz um curso, tô tranquila, terminei minha graduação, não vai ser igual os nossos pais que seguiam carreira numa empresa aí 30, 40 anos, na mesma função e... Não é mais o céu é o limite, agora o céu é além do limite. Perfeito. Entendeu? Então, é muito mais além, né? A gente fala aquilo que a gente imagina e não aquilo que é. Né? E é isso mesmo que vai acontecer. Inclusive, isso que você acabou de dizer sobre essas profissões obsoletas, né? Esses produtos que se tornaram obsoletos, pode até colocar, Alice, não esquece aí de colocar no card aí, nós temos um vídeo nosso institucional falando de várias profissões que se tornaram obsoletas no decorrer do tempo e as que se tornarão. São 2 vídeos que nós temos. Deixa aí no card depois, Alice, para que as pessoas percebam isso que nós estamos dizendo. Não é uma brincadeira. Então, já temos o ocorrido, o que ocorreu e a tendência do que ocorrerá. Então, nós já colocamos esse vídeo. Até
convido o pessoal que está aí nos vendo, né, nos assistindo, que veja esse vídeo. Isso que o Éder acabou de falar é super válido. E aí, até aproveitando aqui, não tem nenhuma propaganda, estou falando de espontaneamente aqui, mas os amigos aí, os alunos, os colegas que estejam assistindo aí, que venham conhecer aí o João. O João é uma pessoa que está sempre disposta à inovação, né? Então procurem escolas, colégios, universidades que estejam preocupadas em inovar. Então, João, aqui não foi nada combinado, eu senti de falar, mas conhecendo você aqui, eu cheguei hoje, o João me apresentou 3 inovações em poucos minutos que eu conversei com ele. Mudei aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Sim. Então, assim, a oportunidade está aqui. Existem preços acessíveis, oportunidades de negociação. Acho que eu dei o exemplo da colega que teve uma oportunidade de trabalho, e aí vai do público, né? Eu faço votos aí que você que esteja nos assistindo não seja a próxima, vamos brincar, de empresa, né, que acabou ficando obsoleta, que você não seja o próximo profissional a ser obsoleto, que você cresça cada vez mais aí. Desse exemplo que você citou aí agora, a gente tem um extremo aqui que é o seguinte, é o cortador de cana, né? Que é a nossa região aqui de produtora de cana, que aquele trabalhador da foice lá não precisa mais da mão de obra dele, mas o cara que opera a máquina, que opera o drone, que opera os equipamentos, a manutenção e outros tantos profissionais estão sendo muito necessários no mercado. Agora, o cortador de cana já não é mais necessário, porque tem a máquina que tem uma eficiência muito grande, né? Então, isso é muito válido. Então, existem vários exemplos, né? Então, é um pouquinho mais extremo. E a parte de atualizar, né? Você vai na indústria agronegócio 4.0, tá de uma forma absurdamente. Esses dias eu passei num condomínio, tá fazendo um novo condomínio perto de onde eu moro, o cara tava operando aqueles tratorzinhos que faz valeta, não tinha ninguém no tratorzinho, ele operando com controle remoto, né? Parece que é até uma brincadeira, né, que ele tá trabalhando e o cara lá trabalhando. Então, assim, foi um profissional que deve ter feito algum treinamento, a empresa deve ter cedido ou ele fez algum curso, mas é algo que eu nunca tinha visto. Talvez por não estar na área, eu parei até o carro assim, fiquei olhando, falei, poxa, que legal, o cara tá trabalhando ali, parece que tá brincando e tá trabalhando, né? É verdade. É um novo mercado. Ô, Éder, eu quero mudar de assunto aqui, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante para as empresas, para quem nos acompanha. A gente vê no mercado de trabalho uma rotatividade muito grande, né? Às vezes as pessoas procurando uma posição, um lugar que se encaixa. E qual que seria a dica? O que as empresas com maior visão estão fazendo para, de alguma forma, manter aí os seus colaboradores? E o que você acha que precisa ser feito para diminuir um pouco essa evasão? Porque tem os profissionais, tem as vagas, tem as empresas, mas parece que as pessoas elas estão rotacionando muito, né? As pessoas não param mais no trabalho. O que você acha que seria importante ou é importante que as empresas façam aí para que possa fazer com que as pessoas fiquem mais tempo e mantenham aí seus cargos? Esse é um tema bastante complexo, talvez eu não consiga trazer a resposta aqui, mas é um tema que a gente discute muito, principalmente como empresa e gestor em alguns momentos, que é como atrair esse público, né? A gente tem que estar atento ao público que está iniciando o mercado de trabalho. Ele é um público que ele é acostumado a abrir várias caixas e não fechar. Eu dei o exemplo dos profissionais que ficavam há 30 anos na mesma empresa. Hoje, um público, ele não vai ficar, esse público que está ingressando no mercado de trabalho, não é só o salário. Então, as empresas também têm que se atentar a algumas outras oportunidades. Eu vou voltar a esse tema, mas eu vou parar aqui para a gente voltar no passado. Eu tenho 40 anos, com 18 anos, a minha maior sonho era comprar um carro. E recentemente eu estava liderando um time, né, molecada de 18, 20 anos, e estava conversando com eles lá. Eu vi que é tudo iFood, Uber e tal, e chamei que carro você quer comprar quando você tirar sua habilitação e tudo mais? Não, que carro é? Você tá louco? Carro é custo, manutenção, tudo mais. Onde eu quero sair, eu pego meu Uber. Eu vou sair com minha namorada, tem Uber, tem tudo mais. Então, assim, mudou-se demais. É uma geração que ela é muito inquieta. Ela não quer nem ter uma responsabilidade, talvez, com um veículo e tudo mais, porque ela entende
que ela tem o Uber, ela tem a liberdade, ela não precisa ter os outros custos e tudo mais. Então, pessoas que têm muito acesso à informação. Isso não é ruim, isso é muito bom. Só que eu vejo que as empresas têm que entender esse público também de uma forma que possa atrair. Existe, sim, uma ansiedade muito grande, talvez, em conquistar uma oportunidade de promoção, que isso acaba fazendo que existem profissionais que trabalhem de 6 a 8 meses em uma empresa e acabam indo para outra. Então, isso também é um ponto de atenção para o profissional, né? Que eu acho que aquele profissional que talvez fique migrando de uma... Não que migrar é ruim, migrar é muito bom, você tem um crescimento mais. Mas se você fica migrando de uma área para outra, talvez você não vai encontrar... É o efeito de estar sempre no final da fila, né? Exato. Então, conforme você vai voltando sempre do início, está sempre iniciando, né? Exatamente. E aí, dividindo, né, talvez a sua resposta aqui, as empresas elas precisam também se atentar ao público, entender o que o público necessita. Não, ao meu ver, não é só apenas salário, é benefício, condições de trabalho, flexibilidade. Hoje nós falamos dos cursos, né, online, que facilita a vida, mas o trabalho home office também facilita muito a vida das pessoas. Os profissionais querem ter essa modalidade, não é só isso também. Alguns benefícios atrativos para que esse profissional se mantenha na empresa é um grande diferencial. E o profissional, trazendo para o lado do profissional, ele também tem que ter uma visão clara do que ele quer, né? Acho que o último da fila, você fez um exemplo perfeito aí. Ele vai estar sempre no último da fila também. Ele tem um momento que ele vai ter que aguardar um tempinho, né? Não adianta ficar só migrando e vai chegar lá, pô, esse daqui, quando eu sair, eu já vi na empresa, tá? Profissionais muito bons, se destacando. Ah, apareceu uma tal oportunidade, eu vou sair. Tem certeza? Tem. Pô, tava chegando sua oportunidade, não tinha momento, né? Mas ele saiu. Foi para outra, beleza, se recolocou. Deu 3 meses depois, apareceu uma oportunidade. Cadê o fulano? Ah, não tá mais com a gente. Aí vai ser o próximo. Então, ele tava na vez. Então, para o profissional, eu trago a seguinte resposta, né? Que esteja convicto do que você quer. Aquele que não sabe o que é, qualquer caminho serve, né? Sim. Eu não sou muito bom com ditados, mas acho que é do filme Alice, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Sim. Então, acho que tem que ter também, o profissional tem que ter um objetivo e um alvo, para onde ele quer chegar, o que ele quer fazer. E sempre quando eu vou conversar com alguém, eu pergunto, você está fazendo o que você gosta? É isso que você quer mesmo? Se não for, não gaste seu tempo. O maior prejudicado está sendo você. Que a vida a gente só se vive uma vez, né? E o tempo seu é muito precioso. Existe sim a necessidade, os compromissos, as contas, tudo mais, mas você também tem que ver o que você quer para a sua vida. Eu tive uma oportunidade, quando eu ingressei minha graduação, eu tinha um sonho de trabalhar na multinacional naquela época, linha de produção. Para mim estava ótimo. Falei, não, cara, vou fazer uma faculdade. Inventei. Falei, pô, o que eu gosto? Gosto de computador. Fazia curso fiz hardware, né? Fiz montagem, aquela parte de formatação, e inventei de fazer uma graduação na área de TI. Fiz bacharelado em sistema de informações. Iniciei. Não sabia se eu ia continuar ou não. Porque o meu objetivo era estar numa multinacional e seguir carreira como operador de produção, e é o padrão que a gente vê muitos profissionais aí na minha época que ingressou, né? Com 3 meses de faculdade, apareceu uma oportunidade em uma empresa, iniciei, e essa empresa ia ficar 3 meses e ia partir para outra. Porque o meu alvo era estar numa multinacional ainda. Cara, eu fui apaixonado pela área de redes, informática e tudo mais, e foi algo que foi me entregando e foi me dedicando. Por que eu relacionei isso? O movimento que eu fiz de escolher a faculdade me trouxe a ser um profissional com uma visão muito mais aberta. Se eu tivesse preso ali ao movimento de estar só olhando o financeiro naquele momento, que era atrativo para mim, pela condição que eu estava, o salário era muito bom, eu talvez não chegaria onde eu cheguei, ter o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, e uma abertura, uma visão mais ampla de mundo, de oportunidades, de cultura e tudo mais. Mas eu tive que dar um passo atrás. Naquele momento, se eu parasse friamente, eu ganhava o dobro do que eu ganhava naquela época, que também não era muito, mas assim, para mim era muito. Eu acabei falando, não, vou abrir mão disso aqui, mas eu vou iniciar ganhando menos numa área que eu gosto.
Então foi 2 viradas de chave. A primeira oportunidade foi fazer a graduação e a segunda foi abrir mão de um caminho que eu imaginava que era certo para ganhar menos e traçar um novo caminho, né? Recentemente eu estava trabalhando e olhando para trás assim, pensando, né? Falei, poxa, se eu tivesse seguido aquela, como que estaria a minha vida? Talvez, a gente não sabe, né, como que seria. Talvez a gente teria seguido um caminho, mas poderia talvez nesse momento estar sendo um profissional obsoleto. Quantas demissões a gente viu aí de empresas que acabou trocando linha de produção, automatizando e tudo mais, mas era o meu objetivo na época. Que eu olhava o financeiro, eu via diversos conhecidos, amigos que tinham uma vida relativamente estável, com uma profissão tranquila, vamos dizer assim, numa multinacional, com alguns benefícios, era bom. Mas muitos também acabou não conseguindo nem concluir, porque o mundo mudou. É mais um tema importantíssimo aí da renovação. Eu acabo sendo, acho que como todos aqui que estão aqui, tem algum momento que foi prova viva do quão importante é o estudo na nossa vida, né? Sim, com certeza. Ainda falando aí da sua experiência de vida profissional, eu queria saber de você aí, se tem de repente algum exemplo, mas pelo que você tem visto, quais são assim os erros mais comuns que acontecem ao liderar equipes, a ter pessoas ali ao seu comando? O que você tem visto aí que os profissionais às vezes têm dado uma vacilada, assim, se eu posso usar essa expressão? Cara, a gente vê muito, né? Vai lá e faz e não joga junto com quem está no time. É um erro muito comum, né? A gente vê... Isso foi um fato curioso, mas faz muito tempo, faz acho que mais de 10 anos, eu tinha uma pessoa que nós promovemos para supervisão e ela não estava conseguindo fazer o time dela ir para frente, desenvolver. Uhum. Tinha uma coordenação e tal, não estou conseguindo. Aí eu falei, não, deixa eu conversar. Aí a gente sentava na sala, fui conversar com a pessoa, falei assim, o que é ser líder para você? Aí a pessoa vê, saber mandar. Até engraçado, né? Aí eu falei, não, mas peraí, não é assim. A visão de muita gente é assim, né? E aí ter uma postura rígida, nossa, existem diversos líderes que acham que ser enérgico vai entregar o resultado. É o famoso remédio, né? O remédio ele é bom em algum momento, mas se você conviver a vida toda com aquele remédio, não tem equipe, não tem time que aguenta. Então a gente vê muito líderes de resultado rápido, mas na base do remédio, custe ao que custar. Então você vê diversos profissionais. Nunca se falou tanto em problemas com assédio, equipes com problemas psicológicos, N problemas por conta de liderança, talvez por questões aí da pessoa ter a pressão do dia a dia, do mundo, das empresas, e acaba descontando na equipe. Então, sempre eu aprendi essa situação do exemplo do remédio, que foi muito fácil. Pô, o remédio ele é bom, ele funciona, mas você não pode conviver a vida toda com o remédio. Então, em algum momento, essa liderança ela tem que ser um pouco mais rígida. Mas se você trabalhar com o time na pressão o tempo todo, o time não vai estar junto contigo. Então, é um erro assim que a gente vê, não só de líderes iniciando, tá? Existem líderes aí com bastante experiência que têm esse hábito de trabalhar dessa forma. Então, acho que o conselho para a liderança é saber dosar esse remédio aí, né? Qual forma eu vou usar, qual forma eu vou trabalhar com o time. É preciso, sim, ter momentos de conversa com o time, momentos mais duros, mas apresentando fatos e dados. Não achei legal o que você entregou, aconteceu isso, mas estou aqui. O que eu posso fazer para te ajudar? Acho que quando você entra com um time e sempre com essa pergunta, nós erramos aqui. Nunca foi a pessoa. Quando erra, você tem que estar junto. Eu sou o seu líder, nós erramos aqui. O que eu vou fazer para te ajudar? Quando acerta, é muito legal. Você chega para o time, parabéns, dá os créditos para a equipe. O seu time entra já de uma forma, eu costumo, talvez de uma forma até exagerada, mas eu costumo comemorar muito o resultado do time quando ganha. Então a gente tem um ambiente muito competitivo, né? O dia a dia do nosso setor é um setor extremamente competitivo, é um setor extremamente preciso na parte de indicadores e tudo mais, mas o nosso time, a gente tem um time muito eficiente que entrega bastante resultados. Então a gente está sempre entregando resultados, e aí quando entrega o resultado é aquela festa. Que seja uma comemoração simples,
que seja uma comemoração de levar o time para um happy hour, para alguma coisa, mas enaltecer e fazer com que quem está acima na liderança da empresa enxergue a equipe. Então eu costumo sempre dar os créditos aí e fazer aquela festa aí. O pessoal fala, pô, você talvez está exagerando aí. Eu falo, não, temos que comemorar, para o time criar o hábito de ser um time vencedor, né? Nossa, isso é importante demais. É uma bela de uma dica, porque às vezes a gente vê em algumas empresas, né? O líder, ele recebe prêmio, recebe reconhecimento, né? Só que existe todo um time, claro. Então, na hora de aplaudir, tem que aplaudir, né? E na hora de chamar atenção, de mostrar o caminho. E a pessoa que entende o como isso é importante, né? O como isso é relevante, ela também vai estar integrada, vai se sentir parte, né, do time. Bom, se a pessoa ela chamou atenção, ela falou, é porque eu tenho capacidade de melhorar, né, e não só aquela visão de que, né, tá na pressão e tudo mais. A gente corrige quem a gente acredita e quem a gente gosta, né? Uhum. Eu sempre tento fazer uma analogia que o líder tem que ser o maestro. Entre um espetáculo, o maestro não vai estar lá com o violino, no solo, aparecendo e tudo mais. Mas é o maestro que vai conduzir Mas cada a momento. presença dele faz a diferença, né? Então ele tem que ser o cara que talvez ele nem vai estar tanto em destaque no momento de solo, alguma coisa e tudo mais, e ele vai estar erguendo a equipe dele. Então esse é um desafio, né? A gente ter esse ego aí, todo ser humano tem que controlar o seu ego, eu tenho todas, como qualquer outro ser humano, tem minhas limitações, deficiências e tudo mais, mas sempre tento usar esse exemplo aí de ser um maestro para o time, para que cada um no seu momento brilhe ali e o espetáculo como um todo aconteça, né? Volta de novo o negócio da flecha, né? A flecha ela não vai atingir uma distância gigante se não tiver um bom arco, né? Perfeito. É mais ou menos por aí, né? E o alvo, né? A meta, É o né? alvo, Assim, alcançar, que a gente fala o tempo todo. Porque quando a gente fala de resultado, né? Quanto maior o resultado, quanto mais distante, às vezes, está esse resultado, se não tiver um bom arco para essa flecha atingir, não chega. Éder, João, chegou o momento. Agora eu quero saber qual é o grande segredo, tá? Então, qual é o grande segredo para a liderança ter aí uma efetividade, ter uma liderança de sucesso, né? Uma liderança eficiente e que acabe, né, com esse problema que é tão devastador aí nas empresas, no sistema educacional, enfim, todas as áreas. Qual que é o segredo? Conta pra gente. Pergunta difícil de responder talvez, né, em alguns momentos, alguns minutos aqui, mas acho que o grande segredo é primeiramente você entender com quem você está, ter a confiança em quem você vai trabalhar e fazer com que esse time sinta confiança em você. Acho que uns princípios básicos aí é a lealdade, a transparência, o respeito. Então, independente do que o líder for trabalhar com o time dele, ele tem que ter uma transparência. Não adianta esconder, não adianta ter receio de passar a informação, o desafio, não ter aquele medo de passar, que às vezes não vai dar para fazer, mas a gente está disposto a entregar o resultado. Então, mostrar que realmente você é um ser humano, você está ali para jogar junto, e o que acontecer, a gente vai estar ali. Eu dei o exemplo ao longo da nossa conversa aqui de não ter medo de errar, mas eu acho que esse momento de não ter medo de errar eu considero muito importante no dia a dia do time, porque se a gente entra numa batalha com receio, a meta é difícil. Então eu vou mirar 90% porque eu não atingo 100%. Às vezes aparecem metas que é impossível. E eu falo, não, vamos colocar 110%, vamos colocar 120%. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, o João conhece, um diretor que ele trabalha, que ele sempre trabalha dessa forma também. Coloca 120, cara. É o desafio, né? Se a gente não atingir o 120, a gente vai atingir o 100. E o 100 é o que nós estamos pedindo como meta. Então, conhecer o time, mostrar suas fragilidades, mostrar que você é um ser humano, que você está junto ali. Eu acho que é um dos grandes desafios, segredos e oportunidades aí como liderança, né? Então, dar essa oportunidade para que o time tenha a criatividade. A gente comentou aqui sobre o movimento de empoderar, mas eu acho que às vezes a gente tem uma forma de fazer aquilo que a gente considera tão bem feito e tem medo de passar para outro colaborador. Só que aquele colaborador ele não vai fazer talvez o caminho
que a gente imagina que o reto aqui é o mais rápido, ele vai fazer outras curvas e tudo mais, mas vai chegar no mesmo objetivo. E aí você vai aprender outras formas de fazer. Sim. Então, acho que não limitar também a equipe é de uma forma muito importante. Temos que respeitar os prazos e tudo mais que é nos cobrado, mas eu acho que essa não limitação do time é de uma forma muito importante para que o líder tenha, né? Mas esse movimento o líder adquire com muito tempo, com muito conhecimento e com muita confiança nele e na equipe dele. Volta para o básico lá de simplicidade, transparência, respeito com o time. Se a gente não tiver isso, não confiar, não vou voltar para a flecha aqui para a gente finalizar. Esse arco ele não vai estar forte o suficiente para que a flecha chegue no objetivo, né? Pode ter a melhor flecha do mundo, mas o arco ali está meio bamba, ali, meio frouxo, acaba não chegando no objetivo. É bem simples, mas acho que dá para dar uma resumida um pouquinho. É perfeito. Não, muito bom mesmo. E eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui agora está absorvendo um conteúdo aí gigantesco. E 1 hora voou que a gente nem percebeu, então realmente não tem como ficar só dessa vez. Então você vai precisar voltar aqui mais vezes, tá? Pra gente dar continuidade nesse bate-papo, nessa conversa aí, que eu acho que é tão importante a gente colocar esses assuntos, né? Éder, eu queria te agradecer muito pela presença aqui conosco. Antes de encerrar, queria que você deixasse as suas considerações finais aí. Se alguém quiser te conhecer, né, te procura que jeito, como é que faz? Pode ficar à vontade, tá? Bacana, agradeço, Edson, o convite, o João, toda a equipe aí. É uma honra, né? Então, me coloco à disposição para poder contribuir com vocês aí nos próximos, com certeza. Eu sou uma pessoa que, meu nome é Ederson Teixeira. Quem quiser me conhecer, acho que o LinkedIn é o canal meu profissional que eu mais utilizo, né? Depois eu não sei se vai poder, deixa o link aqui, sim, vai ficar aqui vocês na compartilham aí. É um canal que eu sou bastante ativo, né? E bastante participativo. Então, acho que quem gostar um pouquinho da minha história vai poder acompanhar lá. Eu costumo compartilhar o meu dia a dia, os desafios e tudo mais. Agradeço aí todos que estão conosco aí, que nos assistiram aí. Fico à disposição, pode me chamar lá, eu tento responder as mensagens aí no que eu consigo, né? Na medida do tempo. E muito obrigado aí, conte comigo e vamos nessa aí, né? Muito bom. Eu quero agradecer você também que esteve conosco até aqui, nos acompanhou. Pessoal, aproveita aí para deixar o seu comentário. Se quiser deixar alguma pergunta, depois o Éder pode estar respondendo, nossa equipe aqui também pode estar respondendo, tá? Então é muito importante a sua participação. Aproveita para se inscrever no nosso canal, para deixar aí as notificações ativadas, tá? E deixar o seu like também, o seu gostei. Você que queira nos conhecer, nós somos aqui o Centro Educacional Evolução e nossas portas estão abertas para que você possa também ter essa evolução aí na sua carreira profissional, na sua vida. De repente você ainda não sabe o que quer fazer da vida, tá? Então a gente pode te ajudar até mesmo a escolher uma carreira profissional, tá? Então as nossas portas estão todas abertas aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima.